viva a todos os telespectadores da TV Nzinga e internautas, muito boa tarde. Hoje estamos com o programa Jango Juvenil, com o nosso político Amadeu Moazane, ele que vai fazer uma abordagem sobre o financiamento das autarquias locais. Ele já se encontra cá nos nossos estúdios, vou começar então a cumprimentá-lo, ou melhor, dar as saudações à nossa casa. Muito boa tarde. Boa tarde, caro jornalista, e boa tarde a todos os telespectadores da TV Nzinga. Ora, está-se então cumprimentado o nosso convidado, ele que vai fazer análise sobre o financiamento das autarquias locais. Começamos então com a primeira pergunta de partida. Amadeu, o que na essência é autarquias locais? Pronto, a autarquia, no artigo 217 da Constituição da República, define a autarquia como um conjunto de residentes numa certa circunscrição do território nacional juridicamente aceite. Significa que cada munícipe dessa circunscrição deve votar ou escolher o seu administrador por voto secreto. Este administrador será chamado de autarca, não é? Pertencente a uma autarquia, que será este município. Em suma, a autarquia é um conjunto de munícipes que, por meio de voto, escolhe o seu administrador local, que então passa a os servir de uma maneira mais próxima, um governo mais próximo do cidadão. E como é que vê a questão, por exemplo, do funcionalismo e gradualismo? Teremos autarquias locais na perspectiva funcionalista ou gradualista? O que se pretende, o ideal seria mesmo a autarquia de forma gradualismo funcional. Esse é o correto. Funcional porque isso daria desenvolvimento nos próprios municípios, não é? Quando nós vamos fazer a autarquia de forma gradual, geográfica, então estamos a excluir alguns cidadãos, não é? Que fere a nossa Constituição no seu artigo 2. Portanto, o ideal seria que a autarquia fosse mesmo funcional, o gradualismo funcional, como a Constituição recomenda. Ou seja, esse gradualismo que o artigo 242 se refere, estamos a falar nas atribuições de funções. Okay? O autarca tem entre mais ou menos de 1 a 19 funções, e essas funcionalidades lhe será atribuído de forma gradual. Imagine que Luanda ganha a autarquia e o autarca de Luanda pode ser que ainda não tenha condições de asfaltar uma rua. Logo, ainda fica essa função sob tutela do governo central, até que o mesmo crie as condições necessárias para então poder executar as infraestruturas naquilo que diz respeito às estradas. Não é? É esse gradualismo que se refere a atribuições de funcional. Mas o MPLA diz que a proposta dele seria de forma gradual geográfica, que não se encontra em parte nenhuma da nossa Constituição. Haventa-se a possibilidade de avançarmos com o gradualismo geográfico? Não. Ou ainda não, há esperança de termos as autarquias na perspectiva do gradualismo funcional? O que eu poderia avançar aqui é que existe já 2 propostas, se não 3, já a serem analisadas na especialidade. Estamos a falar de uma proposta que a UNETA colocou à Assembleia Nacional. Estamos a falar sobre as autarquias tem que ser feita de forma funcional, e temos uma outra proposta do MPLA que insiste em gradualismo geográfico territorial. Vamos evitar esforços, esclarecer o município que a maior maneira de desenvolvermos o país, se queremos desenvolver o país e avançar com o desenvolvimento dos municípios, é mesmo funcional, porque a autarquia funcional, geográfico funcional, traz mesmo melhoria eficaz, porque as coisas são controladas, as verbas são controladas. Já o que se pretende, estaríamos a voltar outra vez naquilo que tem a ver com uma governação centralizada,
estamos há 43 anos que o MPLA governa desta maneira, de forma centralizada, e vimos o município como estão. Então não vamos insistir nessa ideia de um gradarismo territorial geográfico. Não vale a pena. Isso não funciona há 43 anos. Vamos mesmo optar por aquilo que é mais eficaz e eficiente, que é gradualismo funcional em todo o território nacional. Assim também estaríamos a dar direitos de igualdade a todos os cidadãos nacionais. Ok, vamos então agora para o nosso tema, que é o financiamento das autarquias locais, na sua perspectiva. Quais são as formas de financiamento às autarquias locais que o Estado poderia começar agora a projetar? Relativamente ao financiamento das autarquias, só existem duas formas. O artigo 215 diz que parte das verbas da autarquia há de vir mesmo da própria autarquia. Significa que a outra parte virá então do OGE, do Estado. Pronto. Essa parte que vem da autarquia, estamos a falar do artigo agora do 217, que diz que 217.3, no ponto 3, diz que a lei vai definir ou define o patrimônio das autarquias. Ou seja, dentro da autarquia haverá empresas que devem pagar, que pagarão impostos a próprias autarquias, não é? Esses financiamentos virão dos impostos, virão das iniciativas econômicas locais, que deve ser criada pelo próprio autarca, dos emolumentos, não é? E das taxas, onde vir esse financiamento. Imagine que Luanda precisa mais ou menos de 5 bilhões de kwanzas para aquelas autarquias. Se precisa de 5 bilhões de kwanzas para aquelas autarquias, evidentemente o Estado deve financiar 50%, segundo a Constituição, dessa verba. E imagine que essa autarquia não tem capacidade de produzir esses 2 bilhões e meio. Ali há um outro assunto, que será o Fundo de Equilíbrio. O Estado, em vez de dar 2 bilhões e meio, deve dar 3 bilhões e meio, já que a própria autarquia só consegue produzir 1 bilhão e meio. Para que essa autarquia tenha os 5 bilhões que precisa para conseguir então manter a autarquia viva e desenvolvida. Também fala-se aqui da possibilidade de que o cidadão deve participar com alguma taxa nesta questão dos financiamentos. O cidadão em si já paga uma taxa. Quando você é multado por uma polícia, você paga a taxa. Quando você é funcionário, tem descontado imposto, IRT, Segurança Social, por aí fora. Quando você tem uma empresa no teu município, já paga impostos. Já existe, isso já é pago. Só que não tem sido dado destino devido. Agora vai ser mais controlado. O cidadão já paga imposto há muitos anos, há muito tempo. Então não vai se criar uma taxa extra, não é verdade. O que vai acontecer é, o Antônio vive em Luanda, foi multado em Viana, paga a taxa, Viana vai enviar a taxa do Antônio que vive em Luanda para Luanda. É simplesmente isso. O cidadão nacional já paga imposto há muitos anos, só que esses impostos não têm se refletido nos municípios. Agora vão, porque o autarca terá que controlar isto. A partir do momento que é eleito pelos munícipes, através de voto secreto, o autarca é eleito juntamente com a sua lista, né? Que são os deputados municipais, que serão responsáveis para aprovar orçamentos para o município. Mas o Estado diz que não vai, vamos aqui ver na questão do financiamento com contributo do OGE, o Estado angolano, o governo angolano, se assim podemos dizer, diz que não vai poder dar um contributo às autarquias locais com financiamento. Quer dizer, as pessoas que vão procurar financiamento para as suas campanhas das autarquias locais. Como é que vamos olhar nesta perspectiva? Teremos mesmo pessoas que vão conseguir ter financiamento para a campanha das autarquias locais, ou os partidos políticos assim financiarão pessoas para as autarquias locais? O que vai acontecer é, na proposta que eu tive a possibilidade de ver da UNITA, pedia que o Estado financiasse as autarquias para que houvesse uma justa campanha entre os candidatos. O MPLA, nossa proposta, diz que o MPLA, através do Executivo,
diz que não poderá haver financiamento dos autarcas. Pronto. Como não haverá financiamento do autarca, a autarquia, sabemos que a sociedade civil em grupo podem juntar uma candidatura, esses terão mesmo que também arranjar seu financiamento para as suas campanhas. Os partidos que concorrerem terão que arranjar condições para os seus candidatos, mas já partimos ali com uma preocupação, não é? Estamos a ver aqui um episódio triste do Augusto Tomás, que diz que algumas verbas desviadas por Ministério da Conselho Nacional de Carregadores foi aplicado na campanha do MPLA em 2017. Ora, será que por trás disso não há essa tendência, o MPLA financiar com o dinheiro público o seu candidato em detrimento dos outros que ficam depois fragilizados? Isso é uma preocupação que temos que analisar todos. O MPLA diz que não vai, através do executivo, financiar os candidatos. De onde virá o dinheiro para o candidato dele? Vamos ter que controlar todos nós, para que então as candidaturas sejam o mais justa e equilibrada possível, porque isso também é uma forma de fraude, não é? Quando seja parte em vantagem com dinheiro que não é seu. Esperamos que o documento ainda não foi aprovado, esperamos que os deputados tenham atenção nisto. Seria bom se todos tivessem então um financiamento como tem se feito nas eleições gerais. Ora, vamos para um breve intervalo. Vamos para um breve intervalo nas abordagens que nós estamos aqui a fazer no programa Jango Juvenil com o político Amadeu Moazana. Fica aí conosco. Até já. Voz da Comunidade é um programa da comunidade para a comunidade. Tem a responsabilidade de ouvir o clamor do cidadão e levar até si a voz do povo. Olho do Repórter, programa especial com foco nos servidores públicos, com o retrato real nas declarações, depoimentos e análise social da vida dos munícipes. Poder da Música, programa que vai levar até si tudo o que acontece no mundo da música, desde as entrevistas, polêmica, videoclipes e muitas novidades da música. Você vê tudo aqui. Bem, meus amigos, bem-vindos a TV Nzinga. Eu, Luís Candeias, também estou com este projeto. Rei dos tubarões nascem nadando. TV Nzinga, esta é a melhor das TVs nas redes sociais e a nível nacional. Está consagrada. Volta aos estúdios com o programa Jango Juvenil e estamos aqui nos estúdios da TV Nzinga com o político Amadeu Moazana, que está a fazer aqui análise sobre o financiamento das autarquias locais. Vamos então para o segundo ponto da nossa análise. Começamos então com a outra pergunta do nosso segundo ponto, que é a questão do fundo de investimento. E por que o Estado não criou um fundo de investimento para ajudar os concorrentes às autarquias locais de forma igual? Até o momento, o Estado não criou esse fundo para financiamento dos autarcas. Isto é preocupante. Eu sugeria que o Estado devia criar esse fundo para então manter os candidatos equilibrados. Ou seja, há pessoas que têm boas iniciativas, têm boas ideias, mas não terão como se deslocar no território, naquela circunscrição, para então passar sua mensagem. Não terão como. A minha sugestão que fica no ar é que ainda vai a tempo, ainda pode-se criar esse fundo para então equilibrar as candidaturas. Porque depois vão sair, quem sai a ganhar é quem está a gerir os fundos do Estado. Nesse caso, o MPLA, que vai tirar dinheiro no Como é que esse fundo deveria ser administrado? Esse fundo pode até ser gerido do ponto de vista político, poderia ter talvez a exemplo da CNE, devia gerir isto
e, por sua vez, devia antepadamente alocar essas verbas a cada candidato para conseguir então fazer o seu trabalho, as suas campanhas. Assim, sairemos todos a ganhar. Devemos ter uma ideia de uma maneira horizontal daquilo que é a proposta de cada candidato naquela autarquia. Temos candidatos à altura para as autarquias locais? Temos muitos candidatos. O político está aqui a fazer análises belíssimas, pretende concorrer às autarquias locais? Bem, como qualquer jovem que conhece Angola, como qualquer jovem que tem desejo e sonho de ver Angola melhor, gostaria de contribuir com alguma coisa. Se assim quiser, se assim eu quiser, farei. Terias financiamento, por exemplo, já estamos aqui a falar de financiamento para assim concorrer às autarquias locais? Financiamento é um problema, ainda é um problema. Por isso é que nós sugerimos no princípio que seria vantajoso se o Estado assegurasse as campanhas, financiasse as campanhas, a gesto como tem feito nas eleições gerais. Isso seria uma mais-valia para todos os jovens que queiram se candidatar a autarquias. E eu não fujo a essa realidade. Mas, como disse no princípio, nós temos muitos bons candidatos e que vão nos trazer vitória a autarquias. A autarquia pode escrever isso. O que é que gostaria, já assim, de forma sintetizada, apelar ao Estado quanto à questão do financiamento das autarquias locais? O que eu gostava de apelar ao Estado, a princípio eu queria dizer ao nosso governo que fizessem conhecer realmente o que é autarquia aos nossos municípios. Muita gente ainda não entendeu o que é autarquia, não entendeu quais são as vantagens que isto traz nos municípios. É importante que se crie campanha de sensibilização das autarquias no seio da nossa comunidade. É importante que o Estado assuma realmente seu papel, explicando ao seu povo, ao seu munícipe, que os financiamentos hão de vir por duas únicas formas. A primeira forma é mesmo aquela que a OGE já garante aos municípios, já tem enviado para o município. Infelizmente, não tem chegado aos municípios como tinha que ser, tem sido desviado. Essa é uma forma que já tem acontecido. O Estado manda, temos visto nos orçamentos gerais do Estado, verbas alocadas para os municípios, só que não chega. Desta vez vai chegar porque o autarca vai controlar este dinheiro até chegar à autarquia. A outra forma é aquela que estamos a falar, que o cidadão também já paga, que é através das empresas que já existem no referido município, que pagam imposto aos estados, as taxas, os monumentos, as iniciativas econômicas, tudo isso produz imposto. Só que infelizmente não se refletem nos municípios. Com a autarquia, como um governo junto do cidadão, é um governo eleito pelo próprio município, conhece o indivíduo, então o controle será maior, o desenvolvimento dos municípios será mais rápido e mais eficaz. É só isso, que o Estado então aceite as autarquias dos municípios. Isso só vai beneficiar o próprio país, o cidadão no geral. E o recado para os futuros concorrentes para as autarquias locais? O recado que poderia deixar é que ainda tenho esperança que o financiamento, o Estado poderá recuar na sua posição. Estamos a falar do Estado, o Executivo, na sua proposta, garante que não vai financiar a autarquia. Tenho a esperança que isso não pode acontecer. Nós, com certeza, estamos aqui do outro lado, ansioso que os candidatos tragam mesmo projeto que venha mudar os municípios. Estamos a falar de Luanda, estamos a falar de Viana, Cacoal, por aí fora, porque isso só traz então um nível de vida para os nossos municípios de forma mais saudável. Ok, grato pela sua presença cá nos nossos estudos e esperamos vê-lo nos próximos momentos. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade que a TV Zinga me concedeu em falarmos um bocadinho daquilo que é o financiamento das autarquias. Muito obrigado. Foi então assim o nosso programa Jango Juvenil,
hoje com o político Amadeu Moazana, que nos falou, nos brindou sobre o financiamento das autarquias locais. Ficamos por aqui, até o próximo encontro.